muita gente vira o melhor investidor, melhor analista em bull de mercado, né? Sim. Então, assim, o mercado tá subindo, todo mundo ganha dinheiro, é fácil. De 2017 pra cá, todo mundo é gênio. Todo mundo é gênio, então é muito fácil, sabe? Mas assim, você, ao longo dos últimos 3, 5 anos, você tem conseguido bater o mercado, que muita gente não consegue. Sim. Então, você consegue fazer uma estratégia melhor do que algum gestor de fundos ou alguma coisa, isso é pra profissional. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E aí, Martinha, como é que você tá? Tô ótima, Bê, e você? Melhor agora que a gente pode fazer isso de forma presencial. Não é? E melhor agora que nós vamos receber uma analista que manja tudo sobre fundos de investimento. imobiliário, Fundos de investimento. Fundos de investimento. Você tá estudando a convidada? Eu Antes tô de copiando você no coisa anterior. Eu faço as coisas erradas. Acontece Desculpa, mesmo. gente, é fundo de investimento. Inclusive, eu tava até pedindo pra ela fazer uma análise aqui pra mim já. Uma análisezinha, sim, né? Porque você tem que investir por fundo de investimento, né? Basicamente é isso. Basicamente. Então vamos apresentar a nossa convidada, Vamos. Gabriela Mosman. Conta pra gente quem é você, o que você faz, onde você trabalha e o porquê. Olá, meninas, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos e eu trabalho na Suno, que é uma casa de análises, então eu cubro a carteira de fundos de investimento e também a carteira Suno Start, que é voltada para investidor iniciante, que ela ali tem uma carteira bem simplificada para quem está começando a investir mesmo, baseado nas nossas outras análises da casa. Ações, fundos imobiliários, mas tem minha parte de fundo de investimento também, que é tudo comigo. Boa. Você tá respirando o mercado desde quando, Gabriela? Olha, bastante tempo. Eu acho que a cara engana um pouquinho. E a de vocês provavelmente também, porque todo mundo acha que a gente é mais nova do que a gente aparenta. Eu tenho 30 anos, eu comecei no mercado já uns 10, digamos assim, porque eu entrei na faculdade de economia e logo ali comecei a estagiar, já fui pro mercado financeiro e desde então. Muita coisa mudou, né? Assim, a gente viu uma mudança drástica na questão de informação. Então, eu sempre falo assim, eu comecei, gente, com renda fixa, fundo de investimento de renda fixa, porque era outro cenário, outra Sim, conjuntura. Era outro tudo. Mas ao longo que a gente vai também, as coisas foram mudando, né? A gente foi vendo muita corretora baixando taxa de Sim. investimento. Até a Clear foi a primeira, assim, que baixou tudo. Isso possibilitou a gente a começar a investir com um pouquinho de dinheiro, né? Porque eu comecei do zero, assim, eu não tinha dinheiro pra começar, então, pra tu comprar uma ação, uma coisa, era tudo muito caro na época, então, Sim. vai pra renda fixa, fundo de investimento, então foi muito daí que começou também essa minha parte de querer analisar fundo de investimento, né? Porque era o que eu podia legal. fazer, então, facilitava a vida, mas desde 2014, 2015, eu comecei a investir realmente por conta própria em ações, mas mantive esse lado com fundos de investimento, porque tu acompanhar os fundos, mesmo que tu não invista neles, é muito bom. Porque, gente, tem muito gestor bom que vai te dar uma outra visão, alguma outra coisa, conseguir trocar ideias. Porque, assim, eu já encontrei tanto investidor, assim, bom mesmo. Uhum. E com divergência de opiniões, assim, que, tipo, Sim. um quer comprar outro. E é muito legal, assim, tu ficar vendo Sim. esse debate saudável Uhum. de opiniões no mercado, porque isso te ajuda também a você formar o seu embasamento de por que, tá, Sim. beleza, eu quero investir nisso, mas por quê? Então começar a questionar, tá, mas e se? E se? Uhum. E isso vai ajudando muito, assim, na tua formação como investidor e formação como analista de investimentos Tem também. muita gente que usa fundo também pra diversificar um pouco a estratégia, porque, sei lá, Total. é muito mais fácil montar uma carteira de dividendos, mas se eu quiser ser um pouco agressiva, talvez, eu não sei se eu tenho tanta expertise pra fazer aquele stock picking. Então, eu vou olhar pra um gestor. Faz sentido isso? Não, total, B, é muito importante que tu comentou, porque, assim, ninguém vai conseguir ser o melhor analista em tudo. Mesmo assim, no Brasil a gente tem poucos ativos, assim, umas 400 ações, fundos imobiliários, mas para uma pessoa conseguir fazer tudo isso, não dá. Tá? Então, não tem como, assim. Então, se ainda você quer começar a diversificar no exterior, gente, é impossível. Sim.
O melhor, o que eu realmente recomendo para as pessoas é... Primeiro, se você não gosta, você não quer, vai para um fundo ou busca algum profissional para te ajudar nisso, sabe? Decida você o que quer fazer. Mas se você realmente quer fazer seu stock picking em alguma coisa, seja sincero consigo mesmo e entenda no que você é melhor. Sabe? Sim. Ninguém vai conseguir ser o melhor em Justo. tudo. Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, comecei muito a analisar setor financeiro, de energia, porque eu me considerava aquela pessoa, tipo, eu sou arrojada, mas conservadora. Tipo, eu Sim. gosto de dividendos, gostava... Eu sempre me interessei por setor financeiro, então eu comecei a analisar bancos, coisas, me interessei muito mais por isso. E outras coisas não é minha zona de competência, então é melhor você buscar o auxílio de alguém ou Sim. terceirizar, realmente. Então, se você tá... eu gosto muito de analisar empresas de dividendos, é o que eu entendo mais. Você tem realmente uma vantagem competitiva, comparativa em relação a isso? Você é melhor que os outros? Porque, assim, muita gente vira o melhor investidor, melhor analista em bull de mercado, né? Sim. Então, assim, o mercado tá subindo, todo mundo ganha dinheiro, é fácil. De 2017 pra cá, todo mundo é gênio. Todo mundo é gênio, então é muito fácil, sabe? Mas assim, você, ao longo dos últimos 3, 5 anos, você tem conseguido bater o mercado, que muita gente não consegue. Sim. Então, você consegue fazer uma estratégia melhor do que algum gestor de fundos ou alguma coisa, isso é pra profissional. Sim. Então, é bom as pessoas terem essa humildade também, que faz sentido, e você também identificar, tá, eu sou melhor, mas eu sou melhor nisso. Beleza, dividendos, por exemplo. Tá, mas, sei lá, eu quero mais small cap. Então, busca um fundo, um ETF, alguma coisa. Você não Sim. vai conseguir cobrir tudo, você não vai conseguir acompanhar Verdade. tudo. Daqui a pouco você quer fundo imobiliário, porque paga dividendo mensal. Mas, Gabriela, as pessoas não querem pagar a taxa de administração. As pessoas não querem pagar 1%, 2%, sei lá, tem fundiação que tava 2%. Principalmente Não, quando a total. taxa Selic tava 2%, viu? Aí a Não. galera falava assim, pô, 2% num fundo, sendo que a taxa Selic tá 2%. E aí? Não, total, super concordo. E principalmente você vai ver agora, tá, a taxa Selic tá pra ir pra 7% no final do ano, né? Mas a gente tava fazendo algumas análises da Suno e, por exemplo, o Banco do Brasil, que tá super barato, e a gente tá com uma estimativa que vai pagar, com uma estimativa conservadora que pode chegar até 9% de dividend yield. Uhum. Tá, beleza, mas você como investidor entende isso? Sim. Que você quer fazer? E daqui a pouco a cotação não vai subir, mas você pode ganhar no dividendo. dividendo. Então, eu acho que falta um pouco, às vezes, de conhecimento das pessoas. Mas o ponto é das taxas. Sim, concordo. Principalmente com a Selic a 2%, você vê muito fundo que o benchmark era a Selic, CDI, pagando performance nisso, né? Assim, infelizmente é um padrão da indústria, que eu acredito, sinceramente, que vai mudar, pode ir talvez um pouco para como é os Estados Unidos, que tipo uma Selic mais 4% ao ano, é um valor fixo mesmo, né? Sim, Mas lá é uma aham. economia muito mais desenvolvida, então não dá pra gente comparar. Mas eu entendo, só que assim, gente, o momento que a taxa Selic ficou a 2 foi um momento muito atípico. E não E foi é rápido. E foi curto. e Foi foi assim, uma coisa rapidinho. muito realista. Assim, todo mundo que eu conversava sabe que, tipo, não deveria, não é sustentável pra economia. Beleza. Ela vai voltar agora a um patamar, espero, que fique aí entre seus 6% pra alguma coisa ter um ganho real de 2%. Tá, beleza. O ponto é, você precisa encontrar um fundo de investimento que você olhe e faça sentido você colocar ali, sabe? Porque assim, a gente tem mais de 18 mil fundos no Brasil. Cara, a grande Quantos? maioria... Nossa. 18 mil. Caramba! Sim. E crescendo. Esse é o número que eu peguei há uns 2 Mas anos tipo, atrás. isso é fundo ou coloca clube de investimento junto? Não, fundo. Fundo, Se fundo. botar fundo de fundo master, feeder... Caraca, gigantesco, eu não sabia. Não, tem... Assim, tem umas bizarrices. Não sei se isso já não fechou, porque eu cansei de olhar. Tinha fundo, por exemplo... fundo do Banco do Brasil que investe só em Cielo. E cobra 4% de taxa de administração. Nossa Putz. senhora. Tipo... Fundo de um ativo. Não faz só. sentido. Não, tem muito fundo monativo. Muito fundo. Qual é o sentido de um fundo monoativo? Ganha Comer dinheiro da de galera. quem não sabe. Ah, O Banco do Brasil tem a asset que mais está crescendo nos últimos tempos. Eles captam muito. Porque as pessoas Sim. não conhecem, né, gente? Assim, isso é interessante a gente comentar, porque eu aposto que quem tá escutando o podcast aqui já é uma pessoa um pouco com Mas, conhecimento aham. maior, já não Sim. tá para isso. Mas se você vai olhar os grandes bancos e ver os produtos que eles têm, você começa com meu Deus, isso é bizarro. Isso é bizarro. e a galera compra, abraça a causa às vezes. Então, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas
Eu lembro ali pelos anos 2005, 2007, que Bolsa de Valores era Petrobras e Vale. Sim. Bombando. Eu Sim, estava Petrobras e sempre. Vale. É pra comprar com fundo de garantia, né? As ações da Vale e Petrobras. Só que Resumia assim, basicamente muito isso. fundo que só investia em Petrobras e Vale. E tava bombando, você entra no banco, poupança paga 6. E fala assim, não, mas tem esse fundo aqui, ó, Petrobras e Vale. A pessoa não sabe como comprar no mercado. Sim. Ela, mercado de ações pode ser interessante. Ela não sabe que existe um home broker, Sim. que ela pode fazer isso e não pagar taxa. Então, Nossa, tipo, falta não de tá- informação custa caro, né, Gabriela? Não, total. E assim, tu vai pegar alguns dos maiores investidores, que, tipo, sei lá, Warren Buffett, Charlie Munger, eles falam muito assim, tu não precisa ser um gênio pra se dar bem no mercado. É ter paciência, constância. Mas tu tem que ter o mínimo de informação. Cara, você falou do Warren Buffett. Esses dias eu compartilhei no meu Instagram isso também. De uma fala dele, que ele disse assim, cara, se fosse pra começar lá em 1940, uma pessoa que tá começando e tal, eu teria investido em um fundo de índice. Tudo bem, a gente tá falando de um ETF ou alguma coisa assim. E ele fala que para as pessoas que às vezes não têm tempo ou nunca vão ter tanto conhecimento como, por exemplo, um gestor ou essa galera que respira mercado o dia inteiro e tem uma equipe, né, que dá todo esse suporte, de ser a melhor coisa você ir para um fundo de índice e fazer Total. isso por muito, muito, muito tempo. Porque, comparativamente, essa pessoa, ela vai ficar menos tentada psicologicamente a ficar querendo mexer na carteira o tempo todo ou cometer burradas por conta de questões psicológicas e provavelmente ela vai ter um patrimônio muito grande lá na frente. Não, total. É que Quando você normalmente os pensa- índices são os benchmarks, e aí ele tá ali naquela linha. Não, vamos né? pensar assim, gente. E tem uma. E é um estudo que a gente pode fazer que é muito lógico. Porque o que acontece? O índice, em geral, ele tá replicando o mercado. O que é o mercado? Um Ibovespa, um SP500? É a média de tudo que opera. Sim. Então, ele tá indo na média. Se a gente tem 18 mil fundos, muito profissional fazendo trabalho bom, você, amador, onde você acha que você vai estar nisso? Geralmente é abaixo da média. E quando a gente fala desses montes de fundos, muito pode superar, mas em termos de custos, eles acabam ficando pra trás. Sim. Então é uma coisa que faz muito sentido. E dá pra fazer um exercício super fácil também, que eu gosto de estar claro que, assim, retornos passados não são garantias de retornos futuros, e a gente tem que repetir disclaimer isso sempre. sempre. Aham. Coloca no Google SP500 e coloca aí uns 10, 15 anos. Cara, não. Gente. Só sobe. Sim. Só sobe. Sim. Não, Só- e é assim, eu bizarro. faço relatório diário disso daí, na máxima histórica. Máxima histórica. Todo dia é máxima histórica. Você pode nesse ter uns negócio. tombos ali no meio do caminho, mas, cara, a pessoa que Volta colocou e não caiu na tentação de ficar mexendo Exato. e ensaboando, que nem sabonete você falou antes, né? Cara, a pessoa provavelmente ela conseguiu ter um retorno positivo, né? E agora essa questão dos fundos, cara, você falou 18 mil fundos. Deve ter mais agora, porque você falou que você viu faz tempo esses dados. Uma pergunta muito sincera, porque eu não sei de onde que vem essas afirmações. Tem gente que diz assim, quase nenhum fundo bate o benchmark no longo prazo, ou não duram mais de 10 anos, muito fundo fecha. Qual é a real disso tudo? Tipo, tem mais fundo bom, mais fundo ruim, pouca coisa presta, você tem que realmente fazer aquela pescaria? Sim, tá? Porque o que acontece? Quando a gente olha, basicamente, fundos de investimento, a gente tem alguns vieses, tá? Comportamentais. Tem o famoso viés da sobrevivência. Quando você entra numa corretora, sabe? As melhores corretoras, vou ter os melhores fundos. Você tá olhando o sobrevivente. Muito fundo não dura 6 meses, porque é aquele famoso... Gente, querendo ou não, o início da sua lâmina importa muito para um fundo. Para mostrar, para olhar. Você pega um fundo que começou em janeiro de 2020, provavelmente ele não existe mais. Mas tem muito fundo que começou em março, abril de 2020. Porque pega o fundo e você dispara na lâmina, sabe? Sim. Então tem muito disso. E quando a gente tá olhando esses melhores, a gente realmente tá pegando os sobreviventes. É um viés totalmente comprovado. E tem muita bizarrice, como eu comentei, assim, sabe? Tipo, a grande maior parte é isso. É um produto feito de qualquer forma. Porque, Sim. assim, gente, até ontem, tá? Vamos tentar ser bem sincero. A gente tinha uma Selic de 2 dígitos. Sim. Sabe? Qualquer produto, ninguém sabia o que era Selic. As pessoas olhavam, poupança tá rendendo 6%. Qualquer fundo M, pra não falar outra coisa, consegue render 9 com uma Selic a 14, sabe? Então é muito fácil no banco vender. E o banco não precisa fazer nada. Pois é, aí agora a gente pensa, Selic estimativa, né? 7% pelo menos até o final do ano.
O que a galera olha mais agora para os fundos? Sei lá, volta a olhar para fundo de investimento em renda fixa, larga um pouco a ação, multimercado. O que a galera começa a olhar quando você tem uma alta na Selic? Perfeito. Então, voltando muito para renda fixa, tá? A gente acompanha bastante essa movimentação de capital. Foi até bem interessante que no início da pandemia saiu muito recurso de renda fixa, talvez por necessidade das pessoas, mas entrou muito recurso em fundo de ações. Migração. Sim. né? Eu vejo que, por mais o que acontece, tá? Antes, a gente tinha uma... O fundo de ação, ele ganhava ainda a mesma parcela, digamos assim, que uma taxa Selic, só que é muito diferente você ter uma taxa Selic a 2, que as pessoas vão olhar, opa, minha poupança tá rendendo 1,7, 1,5, do que ter uma Selic a 10, a pessoa tá na poupança ali, nem sabe o que é Selic, sabe? Sim. Falta um pouquinho esse discernimento. Então, eles olham assim, pô, 2%, vou procurar uma outra coisa, não dá. Ela nem compara aquilo em relação à inflação, nem nada disso. Então, a gente viu muito desse movimento. Muita gente entrou na Bolsa de Valores também. E eu acho que redes sociais em si, influencers, trabalho de muita gente fazendo isso tá ajudando também. Cara, eu vi isso no meio da pandemia, assim, porque eu pensei assim, cara, agora é a hora do vamos ver. Se o trabalho que a Gabriela já faz há bastante tempo, que você faz há bastante tempo, eu também, vai servir de alguma coisa. Uhum. Se a hora que tudo despencasse, essa galera vai se manter firme. E aí eu não sei se foi a Economática que divulgou alguns dados dos fundos lá, que Serviu. teve muita entrada nos fundos, Sim. principalmente de renda De variável. renda variável muito. E aí eu pensei, a galera parece que Que aprendeu. bom, né? Parece que aprendeu. Mas, ao mesmo tempo, tiveram alguns fundos que tiveram, enfim, tem uma volatilidade maior. E aí eu fiquei pensando no gestor, que naquela hora que ele, putz, é o melhor momento para aportar, teve muita gente que sacou grana. Não, isso é foda. Putz, Isso dá pra gente cara. conversar bastante sobre isso. Pois é, eu ia perguntar disso Mas eu também. só vou finalizar aqui a questão do momento agora da Selic. O pessoal tá voltando pra renda fixa, sim. Mas eu não sei nem se é tanto por causa da Selic, mas eu acho que é pela inflação, tá? Eu acho que o pessoal, assim, querendo ou não, por mais assim que a gente veja o brasileiro médio não entender tão bem em relação Selic e inflação, mas todo mundo sente a inflação no mercado. É um negócio Sim. que tá na nossa pele, sabe? E eu acho que o pessoal viu isso e tá tendendo um pouco pra renda fixa. Não dá pra afirmar, tá? Mas, assim, renda fixa sempre foi quase que um carro-chefe no Brasil, as pessoas têm É esse verdade. costume. Sim. Mas, assim, melhor que poupança? É melhor do que poupança. Mas a gente falando dessa questão de fundo de investimento é bem complicado, porque o gestor ele vai ter que lidar com isso. Tanto que é um dos pontos que, assim, eu poderia dizer até da genialidade do Warren Buffett, que a gente citou. Por que o Warren Buffett fez? Ele fez uma holding. Ele não fez um fundo de investimento. Então, ele podia comprar quando o mercado tá caindo. E ninguém vai tirar, porque no momento que ele disponibilizou aquele dinheiro, É aquilo. é igual fundo fechado. Então, no Sim. fundo fechado, tu pegou o dinheiro, tu tá livre pra gerir como tu quer fazer. Sim. No momento que tem um fundo aberto, tu fica assim, O gestor, na Entra, verdade, não tem sai. segurança nenhuma Entra, se ele vai sai. conseguir fazer. é mais fácil fazer isso do que tu ter uma holding e tal, claro. Mas a vida do gestor, se tu tu tem uma holding ou um fundo fechado mesmo, é muito mais fácil. E até eu tava comentando, porque eu já falei com muito gestor, que tem gente que fica tradando cota de fundo, que tipo, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Putz, E daí é o cara. famoso sabonete do patrimônio, né? Porque fica passando, vai derretendo e não sobe mais nada. Putz, antes da gente entrar um pouco nessa parte de gestor, vamos fazer um joguinho Vamos. do Super Trunfo? Agora a Vamos fazer um Martinha já tá joguinho. manjada, gente. Não é Super Trunfo, é Stock Cards, mas é a É mesma o lógica. trunfo do mercado Do financeiro. mercado. É a mesma lógica, gente. Deixa eu distribuir umas cartinhas pra vocês. E aí, vamos deixar pra convidada escolher a carta e o indicador que ela quer. E aí, a gente escolhe uma pra ver o que vai rolar. Martinha já levou algumas hoje, né, Martinha? Já levei algumas. E eu hoje. também. Tá meio dividido aí essa história. Enfim. Vamos ver. Dessa vez, cara, eu tenho 2 contrapontos. É que eu tenho, tipo, Magalu e IRB na carteira. E uma que sobe 180%. Tá, agora sim, vamos lá, né? É melhor o valor mais alto. Mas tem indicador que é melhor ter valor mais baixo. Como é que a gente Exatamente. faz? Daí é melhor o valor mais baixo? O indicador que tu escolher. Tipo, sei lá, você vai pegar preço-lucro. Daí você pega uma cartinha que tem um mais baixinho aí. Ah, beleza. Tem umas que não vão ter valor, tipo o IRB. É, Mas tá tudo bem.
Daí, aí o importante é escolher uma que tem um valorzinho ali significativo para as cartas. Tá. Eu quero valor de mercado. Um valor de mercado. Deixa eu fazer um filtro nas minhas. Ganhei. Ah, mas ganhei. Não, ninguém vai ganhar de mim nessa. Mano, eu tô com a sua carta do outro episódio. Queria dizer isso. Eu tô com outra. Posso? Pode. Vamos lá. É Vale, minha filha. Banco do Brasil. Nossa, Vale é uma covardia de 565 bi. Ninguém brinca com o Vale nessa Martinha, bola. gente do céu. Ultimamente ela tá meio sofridinha no mercado, Mas ela né? impacta aquele índice ali, viu? Foi. Nossa, eu abro aquela Bloomberg ali e você vê, se a bolsa tivesse ficado estática, todos os ativos, se só Vale tivesse movimentado, ela mexe sozinha, 500 pontos. Cara, mas é que 480 o nosso pontos. índice é muito comoditizado, né? Não, Muito. total. É total. Petro e Vale. Esses dias basicamente. E eu bancos. fiz a conta na mão, porque eu não sabia mais como é que tava os pesos, né? E daí eu peguei e fiz a conta na mão. Acho que a gente tava com 47% do nosso índice em commodity. Caramba. Então, é que deu um boom nas commodities Vale agora. tem muito né? peso. Vale acho que tava com 12% do Vale índice. é É, maior. não, mas Vale isso é é maior. muito real, assim. E aí acaba a Martinha manja de commodity, assim. Mas é que isso deu uma puta numa subida do ano passado pra E cá. agora a China Agora já deu tem. uma estabilizada. Mas eu não Sim. sei se a gente... Você acha que a gente tá pra entrar num ciclo de baixa de commodity? Ou você Acho acha que que demora um é só pouco. uma correçãozinha, assim? Uma correçãozinha agressiva, né? Uma correçãozinha, tipo... Correçãozinha agressiva. É montanha-russa, né, gente? É, Se não aguenta, não entra. É isso aí. É isso É, aí. mas então, e aí, falando de fundos, você tem fundo de ação, fundo multimercado, você tem os fundos de renda fixa. O porquê que uma pessoa ela vai para um fundo de renda fixa e vai escolher um CDB, uma LCI, uma LCA? Então, existem diversos fatores, né? Por exemplo, um CDB, LCI, LCA, muitas vezes você vai ter que deixar o dinheiro preso ali. 1, 2 anos. Um fundo DI, por exemplo, ele vai ter liquidez diária, D mais É a D mais carência do ativo ali, 2. né? A necessidade Então, de liquidez. facilita. Uma coisa que eu acho interessante realmente em fundos de renda fixa é quando realmente você vai buscar um fundo de renda fixa que não é um DI. É um de crédito privado, de alguma coisa que Você vai... acha que daí serve para reserva de emergência, Sim. pelo menos? Sim. Porque ele tem mais liquidez às vezes que o próprio tesouro, né? Não, total. E tem muito fundo que investe só no próprio tesouro. Sim. E daí você tem umas taxas a menos. Mas é muito do que a pessoa prefere, sabe? Eu acho que, assim, reserva de emergência, investe onde você prefere, onde você se sente melhor. Tem gente que quer deixar no conta, Banco Inter, fundo, CDB. Deixa onde você quiser. A questão de fundo de renda fixa, eu vejo que uma das melhores coisas é você poder, claro, buscar um bom gestor, alguma coisa, mas crédito privado, que vai te dar alguma coisa a mais. Você vai correr um risco maior? Vai! Só que você vai estar acessando produtos que você não acessaria. Tem muita debenture, CRI, CRA, um monte de coisa que você não vai acessar sozinho. Sabe? E ali você tem uma carteira bem mais pulverizada, com várias outras coisas. Então, é uma opção pra quem é conservador, porque assim, tem muita gente que não quer correr risco de mercado de ações. Então, você precisa correr risco em alguma coisa, porque se você vai deixar só em CDI, beleza, mas você nunca vai ter um acúmulo de patrimônio. Você já viu o Gurus da renda fixa? Não, né? Tem a galera que ganha muito dinheiro tomando risco, mas, tipo assim, Gurus da renda fixa é muito verdade, difícil, é então você vai ter que Tem muita gente que vai especular na marcação a mercado, de título público. Ah, mas até isso precisa de expertise. Não, total. A pessoa, sei lá, que... Mas assim, Exato. é gosto, né? Então, assim, tem gente que eu prefiro tomar meu risco da minha carteira em ações. Então, Sim. renda fixa pra mim é segurança, sabe? Eu não vou especular, eu não vou fazer nada na renda fixa, pra mim é segurança, tranquilidade. Mas cada um, né? E vale lembrar que, assim, tem muita gente diferente no mercado e tu precisa ter muito produto distinto pra vários tipos de pessoa. Agora, Martinha, que tipo de fundo você investe? Você investe por fundo, né? Multimercado, ação, renda fixa. Ação, mas eu tô querendo pegar uns multimercado também, né? Pergunta de multimercado. A pergunta de multimercado que eu tenho pra fazer é porque muita gente diz que é igual o pato, né? Não faz nada direito, assim, não sabe nadar, não sabe voar. É porque tem muito tudo, a sabe gente tava correr. até falando aqui antes. Acontece isso em Sim, muitos casos? Sim, acontece. A grande questão, e é até uma questão de quando a gente considera com ações também. Tem muita ação boa, tem muita ação ruim, mas não quer dizer porque tem muita ação boa que tu tem que ter todas elas na carteira. Sim. Então as coisas têm que fazer sentido. Se você vai ter 5 fundos de ações, 10 de renda fixa, por que você vai ter um fundo multimercado? Sim. Sabe? Então, muita gente quer simplificar. Ah, beleza, eu quero um fundo multimercado, talvez um de ação, alguma coisa assim. Então, faz sentido muito pela simplicidade. Então, tu vai pegar algum... Tem bons fundos multimercados. A gente tem o exemplo do Verde, que é um fundo no multimercado.
Tem vários outros que são interessantes, mas é pra você simplificar a sua carteira, realmente. Eu Sim. acho que é muito melhor. Então, beleza, vou ter um multimercado macro, alguma coisa assim. Não quero ter renda fixa, ou ter uma renda fixa para reserva de emergência. Talvez botar um ETF de ações, ou ter algumas ações de dividendo. Então, na composição do portfólio, ele pode fazer sentido. Mas não é aquilo que todo mundo precisa ter, sabe? Sim, entendi. É muito do sentido que ele faz dentro do seu portfólio. E tem muitos fundos que acho que até podiam existir antes, mas a galera começou a dar um pouquinho mais de luz pra eles, tipo assim, fundo que investe em ouro, ou fundo que investe no mercado internacional. Você sentiu que tem uma demanda um pouco maior por esse tipo de fundo? Principalmente quando... Porque assim, aí a gente vem pra vocês pra dizer assim, ó... acho que ouro deu uma bombada. Você quer proteger a sua carteira? Tem que investir lá fora. Você quer proteger a sua carteira? Tem um pouquinho de ouro, um pouquinho de dólar, um pouquinho de não sei o quê. Você sentiu essa procura Não, nos fundos? total. E agora vamos nas polêmicas, né? Porque assim, ouro. Ótimo ter ouro na carteira, só que ele é um ativo muito contracíclico. Você deveria ter comprado ele lá em dezembro de 2019, quando a bolsa estava no boom. Mas todo mundo quer o quê? Bolsa. Sim. Daí quando vem a pandemia, a crise, Todo que a mundo bolsa quer- vem, o povo ele quer comprar. sobe, daí É todo bom mundo pra quer quem já ouro. tá, né? É o famoso tem que comprar guarda-chuva em dia de sol. Ouro também é a mesma coisa, sabe? Criptomoeda também. Daí o Elon Musk lá falou um negócio, bombou, daí todo mundo quer comprar criptomoeda. Sim. Não é o momento que você tem que comprar, sabe? É sempre Então eu essa isca vejo que é muito atrasada. isso, assim. Acabou que muita gente falando ouro. E daí tu vê muito aquelas pessoas... Assim, eu não quero julgar, mas tem muita gente que tu não sabe realmente que comprou, o que fez. Porque eu investi em ouro e ganhei tanto. Você Sim. realmente investiu? Cara, Sim. mas eu acho que, eu não sei, eu olho pro ouro, assim, como uma coisa de longo, sabe? Tipo, eu já estudei mercado de ouro também, você vê que ele não é, ele é realmente contracíclico e Exato. é pra você olhar pra ele quando ninguém tá dando bola, realmente. Exato. Assim, Diz- metais preciosos em si, porque eles vão querendo ou não ser uma reserva de valor. Sim. Essa é a cabeça. Então, Eu vejo muito isso. Não no sentido de você ficar colocando e tirando, espe- colocando e não é tirando. trade de ouro, Você vai é- definir que você vai ter 5% em ouro, vai balanceando naquilo É ali, isso. entendeu? A hora que vier uma crise, provavelmente esse seu percentual de 5 vai virar 7, vai virar 8, vai virar 9. Exato. Aí você vende seu ouro e vai comprar Você outras coisas vende, mais vai E comprar baratas. outra- a entendeu? Bia falou uma coisa que é assim, eu acho que é genial e é uma das coisas que é super simples, mas ajuda a grande maioria das pessoas a fazer uma gestão de carteira mesmo. Pra você poder ter os parâmetros, tipo, comprar caro e vender barato, sabe? Então, assim, define, é 5% em ouro? Você quer ter 5% em criptomoeda? Fica com isso, sabe? As Sim. pessoas começam assim, nossa, agora tá bombando. Eu vou aumentar, agora eu vou quero aumentar, 10. não vou vender. Sim. Daí, Às gente, vezes não eu realiza concordo. e cai na cara, né? Mas a minha ideia, assim, do ouro é justamente essa, assim, como ele Uhum. é contracíclico, pô, subiu pra caramba, você vê que provavelmente as bolsas, as ações estão lá tomando uma surra, realiza um pouquinho de ouro, toma mais ação barata, a hora que fizer a coisa de novo, é tipo... Exato. O fazer que eu isso gosto muito de fazer eu acabo geralmente não vendendo ou vendo pouco, mas eu geralmente vou botando, tipo, novo aporte, corrijo. Sim. Vou ver onde tá mais descontado, porque a gente não sabe como vai ser o dia de A gente amanhã. não sabe. Ninguém exatamente. sabe o A gente fundo, estuda, Eu queria, ninguém eu vai queria saber muito nada. saber o que aconteceu essas últimas semanas agora. Mas isso é Sabe? o que o Graham fala no livro dele lá do Investidor Inteligente. Teve mais gente que perdeu dinheiro tentando acertar topo e fundo do que Exato. efetivamente conseguiu ganhar dinheiro acertando topo Sim, e fundo, exatamente. né? Eu não sei se é no livro do Graham ou no Investindo em Ações por Longo Prazo, que eles fazem, tipo, um estudo mostrando que se tu ficar de fora dos 10 dias com maior alta no mercado, meio que, tipo, tu fica no 0 a 0, assim. E tu vai ficar fora se tu ficar entrando e saindo, sabe? Esse acho que foi um estudo que até que eles utilizaram para se basear se valia a pena ter caixa ou não ter caixa. Uhum. E aí, essa é uma discussão que vem no mercado. Porque assim, você vai pegar um fundo, ele vai ter que ter caixa ali. Não tem, acho que como um fundo de investimento trabalhar sem caixa. Para a pessoa física, alguns estudos apontam que não faz tanta diferença, porque às vezes esse dinheiro parado é o custo da oportunidade. Exato. E aí, ao final lá de um longo período lá do estudo, eles mostraram que a diferença era muito pequena, né? Agora, pro fundo, não tem como, né? Não tem Você já pensou se sem caixa? Aí todo mundo começa a sacar dinheiro quando tá lá no meio da pandemia e você quer comprar um monte de coisa barata e não consegue. Não, total. E foi uma Nossa coisa que Senhora. aconteceu, fundo DI tendo volatilidade na pandemia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve marcação a mercado, ajuste a mercado, no mercado secundário de título de crédito. Porque, assim, fundo DI, bons fundos DI, caindo 5% no mês, Nossa. porque tinha muita gente querendo resgatar, Sacando, começaram a ter que liquidar título bom,
E caiu, assim. Ajustou depois? Ajustou, mas vai explicar. Sério, eu acho que eu fiquei uns 2 meses tendo que fazer conteúdo explicando o que tinha acontecido. Sim, como que a renda fixa... Renda fixa não, né? Porque você tá falando de fundo. Mas como é que você teve uma marcação negativa na renda explica isso fixa? daí, Não, verdade. gente, é bizarro. E teve até no Tesouro Selic, se eu não me engano. Teve. É muito raro É acontecer. muito raro, mas, gente, acontece. Assim, E- renda fixa não é fixa de todo dia ser positivo. Pode Sim. acontecer, é raro. Mas, assim, é oferta e demanda, né? A gente não tem liquidez no mercado de crédito, acontece isso mesmo. Sim. Agora, sobre essa questão de fundos, você achou positivo, por exemplo, os gestores, não todos, né? Mas alguns começaram a dar a cara nas redes. Alguns saíram também. Mas, cara, é que eu falei, o gestor, ele não só vai para as redes, como ele vai pro Twitter. Mano, assim, gestor ama corajoso. Twitter, né? É. Mas, assim, eu sei, e eu acredito que vocês sabem também, não é fácil você tá ali todo dia, botando a cara. Tem muita coisa que a gente tem que engolir, de mensagem, coisa. Eu acredito que muito gestor deve chegar e olhar assim, cara, eu não preciso disso, Uhum. sabe? Deve se incomodar e assim, eu não preciso disso. Então, eu vejo que muita gente saiu por esses motivos. Eu acho interessante na questão de tentar a gente disseminar um pouco investimentos, sabe? Tentar fazer as pessoas acordarem para ver que tem outros tipos de produtos, a gente poder consumir mais informações de boas fontes, mas também, assim, o gestor tá no Twitter, mas ele não tá fazendo gestão dos recursos dele, né? Sim. Existe uma questão assim... Tá e lá eu vejo que tretando. Vamos usar o tempo ali. Eu vejo que existe uma rixa interna entre muitas gestoras, porque tem gente que não tá. Não, mas, né, gestor que tá no Twitter não tá fazendo gestão. Então, assim, não tô aqui citando o nome de ninguém, Sim. mas eu sei que acontece. Sim, o que eu digo sobre essa questão deles darem a cara, e eu vou falar por mim mesmo, você começa a entender a cabeça do gestor. Uhum. Porque qual que é a dificuldade? Cara, a galera acha que é só escolher um fundo, eu acho muito difícil escolher um fundo. Você tem centenas não, mas enfim, você tem dezenas de estratégia, long buys, long only, enfim, você vai ter um monte de coisa ali, e a galera sempre diz, você precisa entender a cabeça do gestor. E pra você investir no fundo, você precisa comprar a cabeça do gestor. Mas como é que muito eu difícil. Como é que eu vou fazer isso se ele não tá nas redes? É verdade. É. É Não, e verdade. mesmo assim, gente, eu mal entendo a minha cabeça, eu vou entender a cabeça de outra pessoa. Mas a gente, assim, olha, não é aqui falando nada de homem e mulher, mas a gente que é mulher tem alguns momentos que a gente olha e eu fico irritada comigo mesma. Imagina com outras pessoas. Tem disso. Mas isso é algo complicado, sim, e eu já falei com um gestor quantitativo. E geralmente as pessoas têm um preconceito contra o quant, porque, algoritmo, caixinha fechada, não sei o quê. Eu acho incrível. Só que o quantitativo é o mais aberto, porque eles têm o algoritmo. Tu não pode tem estudar. uma pessoa falando ou alguma coisa. É o número ali, ó, tá. Então... Mas assim, pra quem gosta, de novo, né? E não é fácil escolher um fundo, realmente, você vincular com o gestor e... Só que assim, tem pessoas que gostam mais... É que assim, eu sou das exatas, né? Então eu gosto mais de eu fazer minhas escolhas e tal. Mas tem gente que é de humanas e vai gostar mais de ficar buscando o gestor, entender o que ele pensa, o que faz... Então, pode ser uma outra forma da pessoa desenvolver isso também, sabe? Sim. Então, vai muito de Tem cada que se um. alinhar, né? E se Tem que não se for alinhar a com o cabeça perfil. do gestor, o que que eu olho? Performance Então- passada não garante Então, nada. assim, algumas coisas que eu gosto de analisar, assim, primeiro, não dá pra tentar ver um fundo que tem menos de 3 anos. Porque senão pode... abre, fecha e tal. Então, eu gosto normalmente de dar uma olhada em um fundo que tem 5 anos. Claro que você vai olhar a performance, ele bateu o benchmark? Se ele não bateu o benchmark em 5 anos, você, tipo, né, por favor, vou pra um ETF. Sim. Não vai ser agora que vai mudar. Uhum. Mas é muito você entender, o que aconteceu nesses 5 anos? Que períodos teve? O que esse gestor fez? Sabe? Qual foi a hipótese dele? Foi sorte? Foi um ativo que aumentou tudo isso? Foi qual a estratégia? Sabe? Tentar entender um pouquinho isso. Teve um período de crise? Como é que ele se recuperou? Porque você vê muito gestor que conseguiu ganhar dinheiro ali naquele período Tenso, que mas teve tenso. a crise com a Dilma e tal. Muito gestor que recuperou rápido a pandemia agora. E você ir comparando isso, sabe? Olhar com pares de mercado daqui a pouco. Porque existe alguns fundos que são muito bons, realmente, absurdamente, tipo Dínamo, Verde.
mas eles não estão tão abertos pra gente Eu investir, ia dizer, né? fundo bom não é fundo que tá fechado? Então, É pra gente ficar assistindo, né? mas você pode olhar ali e dar uma comparada, sabe? Por Sim. exemplo, a gente, na Suno, a gente tem as nossas carteiras de investimento e agora a gente tá criando fundo replicando essas carteiras, tá? Então, pra quem? Porque acontecia? Muito assim, eu não quero ler o relatório. Eu não quero entrar. Eu perdi o tempo de comprar. Beleza, então tem o fundo aqui, Sim, sabe? resumimos. Só que o que a gente fez? A gente baixou as taxas de administração, performance, pra ficar alinhado com o nosso discurso e fez comparações com esses grandes fundos. E, assim, são justos, tá? Então, a gente teve uma rentabilidade justa, parecida. Claro que com taxas menores. Sim. Assim, eu vejo que tem muito fundo de ações bom que ganha dinheiro acima do benchmark, mas a gente... Vamos rebobinar um pouco? O que a gente acabou de falar, que o Ibovespa é uma porcaria, porque ele é totalmente comoditizado. Sim. E isso acaba acontecendo muito, porque é um índice ruim e não é tão difícil de bater Sim. para um profissional. Sim. Então, Eu ia dizer, porque essa questão que eu tinha te falado antes dos fundos, que a galera diz que muito fundo não bate, eu nem sei se é algo daqui. Eu acho que é muito lá fora. Porque lá fora, você tem um mercado que é gigantesco. é muito difícil. Mano, você muito pensa você difícil. fazer stock picking em, sei lá, mais de 5 Não, e poucos é mil muito- ativos que você tem na muito bolsa. difícil. É muito difícil. E isso é viável aqui por causa dessa nossa estrutura ainda. Acredito que futuramente não. Não vai ser tanto, sabe? Vai crescer. Mas assim, quanto tempo vai demorar? Brasil, né? Mas aí eu vejo uma oportunidade de dinheiro na mesa. Porque justamente porque tem muito esse gap do mercado muito desenvolvido, porque é difícil você performar numa bolsa tipo americana, onde você não tem tantas oscilações nervosíssimas como a gente tem aqui. E a gente sabe que volatilidade também pode trazer uma rentabilidade Não, deliciosa ou um Não, tombo é doído. ela que traz Enfim, é ela que traz a possibilidade de rentabilidade. Exatamente. Então, eu penso que aí a gente tem uma grande oportunidade nos fundos aqui. Não só nos em fundos, ações mas na aqui, né? indústria Na como um todo. Esse mercado tá crescendo muito, né? E que eu ia te perguntar, quando você chegou, você falou que você cuida da galera que tá chegando, né? Sim. Você tem o seu fundo Start ali, que é baseado nos relatórios que você faz. Você comentou aí que a galera às vezes fica com preguiça de ler e tal. Então, você está facilitando a vida de quem tá chegando. Sim. Como é que funciona isso aí? Então, isso eu acho que a gente dá pra emendar quase tudo aqui, né? Porque o mercado, como um todo, no Brasil, ele tá crescendo muito, assim. Tanto, não digo nem só no número de influencers e tudo que estão surgindo, mas de empresas também. E, assim, tá um boom. O que a gente fez na Suno? A gente é uma casa de análises que nasceu basicamente com análise de renda variável, ações e fundos imobiliários. Depois eu fui pra Suno, a gente começou com análise de fundo de investimento. Eu foquei bastante em renda fixa, porque tinha gente que, tipo, não tem renda fixa? Tem alguns fundos de renda fixa aqui. Depois a gente fez a carteira Suno Start. O que acontece na carteira Start? A gente basicamente tenta pegar alguém na mão. Tipo, a gente cobra 5, 10 reais por mês, que é o valor da carteira, só pra manter ela. Pegar alguém na mão e, tipo, beleza, vamos começar a investir? Quais são as melhores ações pra tu começar a investir? A gente tem ações com pouca volatilidade, pagam um bom dividendo, alguns fundos imobiliários de tijolo, sabe? Não muito alavancado, um outro ETF, pra pessoa começar, pra ela, tipo, sair da tua zona de conforto. Sim. Só que o nosso objetivo com a Start não é que a pessoa fique ali, porque assim, eu não quero que a pessoa fique iniciante 5 Forever. anos. Então, a gente tenta pegar... os ativos que tem na Start são ativos que estão nas outras carteiras, pra que essa pessoa consiga evoluir e, beleza, quando eu conseguir dar meu upgrade, beleza, agora tem outras Mais um carteiras. passinho. Pra quem quer investir sozinho, né? Sim. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, assim, recorrentemente, chega em rede social. Olha, eu sou assinante Suno, mas eu não quero ler os relatórios. Eu posso só seguir a carteira? Sim. O que tu vai falar? Assim, o ideal é que você leia os relatórios, Sim. né? A gente tá querendo te ensinar a pescar. A gente sabe que o mundo não é o ideal. O mundo não é o ideal. Então, muita gente pediu, a gente acabou criando, então, um fundo que replica as carteiras. A gente fez, tipo, digamos, um portfólio das nossas carteiras, todas de ações, e criamos um fundo, só que ele tem 10% de taxa de performance e 1% de administração. Então, a gente saiu do padrão do mercado, que era o 2,20, Sim. pra, assim, tá alinhado com o nosso discurso, né? Mas, Sim. assim, querendo ou não,
Pra tem que melhorar pagar a as porta de contas, entrada né? ali É também. porque, assim, Aham. os custos pra quem tá começando, e principalmente com pouca grana, é doído, né? É doído. Meu, você pensa você chegar no mercado, ter que pagar a corretagem, e você olha o fundo, tem lá 2% de administração e não sei o Mais que, mas a performance, performance tem o imposto, que a gente nem falou do imposto. Não é fácil. É Aí verdade. acaba ficando um pouco caro. Agora, sobre essa questão da carteira, vocês têm, tipo assim, por faixa de valor, você tem um mínimo recomendado pra galera começar, assim, a Sim, carteira? então na Start que a gente fez, a gente buscou só ativos baratos. Então, assim, não vamos botar uma ação que custa mais de 30, 40 reais, sabe? Uhum. Pegar fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário que é 500 reais, não dá. Sim, tinha ação Então- até pouco tempo atrás que custava 400, isso. 500 É, reais. então. a Nem no gente fracionário você consegue. Não, exato. Então a gente tenta fazer alguma coisa que uma pessoa com 100 reais consegue comprar 2 ativos por vez, pelo menos, Uhum. sabe? Então essa é a nossa estratégia. E a gente recomenda, claro, investir numa corretora que não cobra taxa. É muito mais realmente pra pessoa sair da zona de conforto, né? Porque eu vejo assim, E começar, né, Gabriela? Não, Dá o a start, coisa que eu pelo amor mais- de Deus. já veio gente conversar comigo assim: olha, eu sei que você trabalha com esse negócio de investimentos, como é que eu faço? Então tá, beleza, vamos primeiro abrir uma conta numa corretora. Ah, não pode ser no banco? Ah, não, então eu nem quero. Vai no Banco do Brasil. Tem um fundo lá com 4% de taxa que você investe em Cielo. Daí, assim, tipo, tu até pode usar o home broker do banco, mas vai cobrar taxa, vai não sei o quê. Tipo, não é o lugar mais eficiente. E quando a pessoa, assim, gente, É que ninguém, Alguém ninguém me- quer ter al- trabalho, né? alguém Não quer se alguém me mexer. cita uma corretora que em menos de 5 minutos você abre uma conta? Tipo, é É. muito fácil, é muito rápido. Você faz tudo de celular, se quiser, né? Exato. verdade. Então as pessoas É não, verdade. sabe, não quer. Mas não querem ter trabalho. E esse perfil dessa galera que tá entrando? Você faz a gestão da carteira, né, do Start, é basicamente pra essa galera que tá começando. Como que você sente esse perfil, assim? É uma galera que tá preocupada em estudar? Galera preguiçosa que não quer ler Tem relatório? de tudo. Tem de tudo, tá? Porque assim, a gente teve o aniversário do Start, que ele fez 2 anos a carteira. Uhum. E a gente faz, promoção e tal, entrou acho que tipo 5 mil assinantes, assim. E você vê de tudo. Assim, gente que, beleza, agora eu vou fazer minha mudança, vou começar, quero estudar, tá interessado. E gente que, tipo, nem sabe, alguém recomendou porque é barato, então Sim. entra, não entende muito bem. Então a gente vê realmente de tudo, sabe? É difícil de definir um perfil específico. Assim, comparado com outras assinaturas que a gente tem, que você consegue segmentar mais, Uhum. a do Start é bem complicada. Sim. Mas, em geral, nas nossas assinaturas, a gente tem um público bem qualificado, de certo, assim. Principalmente na carteira de fundos imobiliários, que é com o professor Baroni, que, tipo, assim, super referência no mercado. Então, muita gente, tipo, nossa, vai, curte. Mas, assim, nessas mais iniciantes, a gente vê de tudo, realmente. Agora, falando da sua carteira, já teve coisa que você recomendou que não foi muito pra frente? A galera te cobra nesse sentido? Sim. Teve coisas que, tipo... Por exemplo, que isso é muito engraçado. Você tem lá 12 ativos. E isso em qualquer carteira, tá? A gente, assim... Você tá com um negócio que tá rendendo 150%. Daí tem um que tá caindo 20%. Mas por que esse negócio tá caindo 20%? Sabe? Então, tipo... Eu entendo que talvez o timing não foi o melhor. Não tem coisas que a gente não tem como saber muito bem. Assim, eu não quero, tipo... Não vou citar o nome do ativo, porque senão vou estar abrindo a carteira, mas aconteceu. Mas, no geral, a nossa carteira, ela tá ganhando do Ibovespa e tem uma volatilidade muito pequena. E esse é o nosso foco. O nosso foco ali não é tanto na rentabilidade. É o Sharp. Então a gente realmente quer uma volatilidade menor com um potencial de ganho do Ibovespa, porque eu tô querendo que a pessoa entre e comece na renda variável. Sim. Sabe? Tem ativo ali que eu tenho na minha carteira até hoje, porque são bons ativos. Sabe aquele que tu casa e vai? Mas não quer dizer que eu não vou botar uma small cap, um ativo no exterior, sabe? Das cartas que você tem na mão, tem algum que tá aí tá dentro da sua carteira? Eu tava procurando o Banco do Brasil, mas não tá comigo. Não, pior que não tem. Tem em outras carteiras da Suno, mas aqui não... Mas enfim, essa questão porque a galera cobra às vezes, né? Tipo, você vai fazer um investimento, daí eu não sei se de vez em quando vocês abrem alguma recomendação e tal, mas depois a galera esquece de olhar o todo e foca no que deu errado, ao invés daquilo que deu certo. Meu, você teve lá uma VEG que subiu 300%, mas aí teve lá a outra que caiu 70%. Não, total. E eu gosto, assim, é que é muito engraçado. Por exemplo, nas carteiras de small caps, tá?
a gente recomendou o Banco Inter no IPO. Ele já não tá mais na carteira. Mas foi uma coisa que rendeu absurdamente, tá? Sim. E depois tinha um outro ativo que tinha caído 30%. Era o único ativo da carteira de 15 ações que tava no negativo. Escutamos muita coisa. E no fundo, você não vê Sim. isso. Porque no fundo, tu só vê o total. Então, muitas vezes o gestor acaba que não precisa dar essas explicações. Sim. Sabe? Porque isso é ruim também, porque a pessoa lá entra, daqui a pouco ela não vai comprar a carteira toda. Ela vai comprar um ativo. E daqui a pouco aquele ativo que foi mal. Ou ela Sim. não comprou no momento certo. Mano, a galera querendo copiar a carteira de fundo. Gente, aqui ó, já vou dar um disclaimer. Gestor, eles têm 3 meses que eles não precisam falar a carteira. Então, eles têm que divulgar a carteira deles 3 meses atrás. Se você vai buscar a carteira, você tá vendo com um delay de 3 meses. Não faça isso. Sim. Enfim, eu vejo a galera muito olhando isso, porque a galera aprendeu a consultar, né? Onde é que tá a carteira do fundo. E aí, não só às vezes ela consulta a carteira do fundo, vai lá no Twitter cobrar o gestor porque que ele tá investindo naquilo. E nem tem mais. E nem tem, tá Não 90 tem dias mais. pra trás. Não tem mais. E às vezes a galera vai lá e compra meio faísca atrasada. E aí, às vezes, tem... Não, é a pior estratégia, gente. E tem a Pior própria estratégia. questão do timing também, né? Porque, Total. cara, às vezes aquele gestor botou aquele ativo a um determinado preço, pensando fundo de investimento, todos são para longo prazo? Assim, a grande maioria, tá? Eu não diria que fundo de renda fixa para longo prazo. Geralmente para um curto, médio prazo. Por exemplo, a sua reserva de emergência, você vai ter provavelmente para essa sua vida, mas não quer dizer que você não pode utilizar imediatamente. Fundo de ação e a grande maioria dos multimercados é para longo prazo, sabe? Porque você vai pegar, assim, ainda mais agora, com a mudança a possível mudança da tributação, né? Sim. Fundo de ações vai ficar muito mais atraente. Porque o que acontece? Você tem um fundo de ação, o gestor, ele pode movimentar a carteira como ele quiser, ele não paga nada de imposto. Você só vai pagar imposto quando você resgatar, 15%. Que é o que você pagaria num ganho de capital. Ah, mas daí ele vai pagar imposto de dividendo e eu não... É a mesma coisa se você reinvestisse todos os seus dividendos, tá? Tem a isenção de 20 mil? Tem. Mas a gente espera que todo mundo aqui um dia esteja melhor e tenha que vender mais que 20 mil e vai Sim. pagar imposto, né? Então, com a mudança da reforma, todo mundo não vai ter mais a isenção, todo mundo vai pagar, dividendo também vai pagar na fonte, mas no fundo não. Sim. Então, você vai ter um ganho rotacional, digamos, melhor. Como assim no fundo não? O fundo, Não vai ter tributação do dividendo do fundo? 5%. Na fonte, você tem uma ação. Essa é a sua ação na carteira e essa ação no fundo. Pagou dividendo, 20% na fonte. No fundo, 5% na fonte. Você paga 15% quando resgatar. Então, vai ser muito bom Sim. no longo prazo, porque são 15%. É quase quando a gente fala de fundo de previdência, né? Que você tá deixando de pagar o imposto agora para pagar lá na frente. Sim. Então, você ganha na bola de neve. Isso vai ser muito bom para fundos de ações, com a mudança da reforma, né? Agora, se você começa a comprar e vender o fundo, você tá pagando 15% o tempo todo. Putz. O seu Aí- ganho, sabe, é o sabonete que a gente comentou. Sim, vai não ficar, vai resolver, você vai ficar tá pagando pagando imposto. o tempo todo. Tá, entendi. Agora, sobre a estratégia de fundos, tem alguma que você curte mais? Tipo, você gosta de estratégia mais simples ou aquelas coisas, tipo, que são Não, mais dif- simples. Porque, É que, assim, eu acho que tá na... É fácil de entender. É, Até e, pra assim, gente saber o que tá acontecendo. porque assim, eu geralmente fundo de ação, eu gosto do long only, sabe? O fundamentalista. Então é muito aquele sentido de tipo, beleza, eu sei qual é a estratégia que ele tá fazendo. Só que o cara é muito fora da curva. Sim. Ele consegue ter uma Dá carteira a visão que mesmo com 20% ele ganha mais dinheiro que eu. Sim. Beleza, gosto. Os mais long only, long and short, esses outros mais de ações, assim, eles são fundos, e eu já conversei com muita gestora, geralmente são produtos estruturados para ter um nível de volatilidade que agrade determinado tipo de público. Então, é aquele tipo de pessoa que, eu quero tentar ganhar um pouquinho mais, mas eu não consigo a volatilidade. Então, Sim. eles fazem um produto ali que vai tentar pegar um pouco mais do mercado, mas não vai ter Não tanta expõe volatilidade. Então, é algo muito mais comercial do que realmente Sim. você ter aquele gestor, sabe? Analista, Tanto fundamentalista. que várias gestoras têm vários fundos, né? Exato. Você vai ter, tipo, pro que você Não, e quiser. tem gestora que tem, assim, o mesmo produto, praticamente assim, esse é com 5% de vol, esse é com 8%, esse é com 10%, esse é com 2%, esse é com 15%.
sabe? Porque é perfil de pessoas diferente. Sim. E agora esses fundos para investidor qualificado, você acha que na maioria faz sentido ou é um negócio que precisava ter? Eu acho que é um negócio que não precisava ter, tá? Mas eu entendo... É que é pouca informação, né? Que a gente comentou realmente. Tem muita gente que não tem conhecimento. Então, é aquele famoso... É a famosa forma do governo, regulação, querer te proteger de fazer uma besteira, tá? Então, assim, eu acho que... Ensina as pessoas a fazer as coisas. Sim. Cobra um valor mais alto. Porque, assim, tu vai pegar, assim... fundo pra investir 100% no exterior, sem ser BDR. Só pra investidor qualificado. Tipo, pô, pra quê, sabe? Sim. BDRs, era só pra investidor qualificado, agora não é mais. Mas pra quê? Deixa a pessoa comprar Google. Qual é o perigo do Google, gente? Sim. Sabe? Eu acho, Verdade. eu acho que tem um outro ponto também, que assim, você tem investidor qualificado que ou vai ser por uma certificação, tipo CNPI e tal, ou as outras que também valem, ou vai ser por aquele R$1 milhão em patrimônio. O que acontece? Muitas vezes o investidor qualificado vai ser aquele cara que já tá numa certa idade e tal, que tá com um pouquinho mais de grana, salvo que, enfim, quem conseguiu fazer dinheiro muito cedo e tal. Mas na maioria dos casos você vai ver uma galera já de uma idade mais avançada e que nem sei se às vezes eles têm tanto apetite assim para um risco tão grande para aqueles investimentos que exigem que você seja investidor qualificado. E a galera que tá começando, que tá pensando assim, preciso ganhar dinheiro, preciso crescer meu capital, preciso tomar risco. Alta também, né? Não, total. E aí, tipo, às vezes você não consegue ter acesso, porque tem um fundo investidor qualificado, investimento inicial 50 mil. Sim. Não, com certeza. Eu sou bem contra isso. Até tem muito do investidor profissional também, que é mais pra institucional, fundo e tal. Tá, ok, pode fazer sentido, mas assim... Não sei, são limitações que eu acho que deveriam ser mais simples, sabe? Mas... Você mata a liquidez de muito produto bom Exato. por causa disso, Não, né? total. E eu vejo assim, pra mim o maior exemplo é BDR, sabe? Tipo, melhor coisa que liberaram. Estão criando tanta BDR de ETF, coisa que tá dando trazendo mais opção para os investidores. Isso é muito melhor, isso atrai mais gente. Sim. Agora, Até porque tem gente que gosta de mercado financeiro e estuda, mas não tem aquele dinheiro alto para entrar no tal do fundo qualificado. E ele tem noção do risco que ele está correndo, ele só não tem o capital para colocar ali, né? Se ele pudesse entrar com menos ali, ele aumenta a liquidez, né? Eu acho que seria bom para todo mundo. Não, realmente. total. E até a gente vê, as próprias corretoras, elas fazem esses questionários de suitability, que tenta, tipo, dar uma amenizada e tal. Então, assim, incentiva esse trabalho de educação e deixa as pessoas, sabe, serem donas do seu nariz, sabe? escolherem, Não precisa ficar regulando você tanto. que conversa com bastante gestor, Gabriela, como é que funciona, tipo assim, às vezes tem umas ações que, cara, eles têm muito potencial, mas não tem liquidez. Como é que é a restrição pro cara ir lá e comprar esses papéis com pouca complicado, liquidez? porque geralmente o fundo vai ter que se limitar, tá? Então, até para eles fazer um diferencial na carteira, né? Assim, eu vejo, por exemplo, eu acho que foi a Trígono, que é um fundo de small caps. Eles acabam, o fundo deles, assim, não tem tanto patrimônio, mas eu acho que é um dos melhores fundos de small caps. E eles têm, eu acho que 30% da Kepler Weber. Mas, assim, é uma empresa super pequena, sem liquidez, mas eles entraram como, tipo, comprando a empresa, sabe? Então, é uma forma deles também se protegerem. Tanto que uma vez o Werner Roger, ele tava dando uma vez uma palestra pra gente lá na Suno, ele comentou assim, falando da Kepler, e alguém falou, tá, mas e o perigo dela fazer uma OPA? Ele, não vai não, porque a gente tem 30% da empresa. Sim. E só faz OPA se a gente aprovar. Então, tipo... tem isso também, né? É uma forma de você, beleza. Porque essas empresas muito pequenas, você como investidor também corre o risco de se prejudicar como minoritário. Mas é muito de realmente você poder analisar isso. Tanto que a gente estava comentando sobre, por exemplo, os fundos que a gente está criando na Suno, a gente tem um limite de captação. E é isso, a gente não vai captar mais, porque senão a gente não consegue fazer os ajustes da carteira. Sim. A nossa assinatura Small Caps também, a gente abria para poucas pessoas, a gente botava um preço mais alto para limitar. Mano, qualquer boletada porque você a gente mexe já mais movimentou o mercado mercado, em termos de, tipo, tá indicando uma empresa que ela é pequena, movimenta o mercado, sabe? Sim. Então, tem que cuidar. é Não, eu falei, complicado. você até é influencer, às vezes, sei lá, investir em tal coisa, você vê umas ações disparando Não, pra exato. aquele verdade, lado. verdade. Você imagina você entrar com um fundo com um capital um pouco maior. A galera tava brava com isso aí, com o negócio de IRB. A galera tentou verdade. fazer o short squeeze em IRB por causa que os fundos estavam tudo short, né? Esquadra, principalmente. E eu falei, gente, eu queria dizer o seguinte...
é difícil fazer o short squeeze Não, aqui. o pessoal acha assim, tipo, aconteceu nos Estados Unidos, vamos fazer igual agora. Exatamente. É que sabe uma coisa que eu acho que a galera não auxilia? Porque lá você consegue alugar mais de uma vez o papel. Aqui você não tem como fazer isso. verdade. Entendi. Né? Lá você pode alavancar no short. Aqui, tipo assim, você tem um número Sim. específico de papéis que você vai Não, alugar. o sistema financeiro brasileiro, ele é muito mais regulado do que Muito o mais, americano, verdade. É bem sabe? menos caso da mãe Joana. É bem menos oba-oba, viu, gente? Mas a galera ficou brava com o negócio de IRB. Você recebeu a galera, e a galera havia pedido pra gente. Uhum. Não, porque vocês têm que comprar IRB, vocês influencers, porque os fundos, eles estão jogando contra nós, e não sei o que, não É sei o claro, que. eu vou botar minha profissão em risco. Porque, Eu nossa, falei- coisa de WhatsApp, né? A galera... Nossa, Criaram um grupo no Telegram, Telegram nossa. e tudo. Tentaram fazer isso. E aí eu falei, gente, estruturalmente é meio que jogar uma Assim. bala de canhão pra parar no meio do mar, entendeu? Porque você pode juntar um monte de gente, mas pensando no sistema como ele funciona, movimentou o papel de IRB, sim, mas não ao ponto de gerar um short squeeze e fazer fundo se estopar. Tanto que a Esquadra, acho que ela soltou um relatório esses dias, ela disse: estamos ainda vendidos em IRB e vai cair mais isso aqui. Uhum. Entendeu? Capaz de vocês estarem vendendo mais ainda. Entendeu? Não, e é porque eles têm Agora a nós tese. vamos comprar put. Exato. E a Então, hora que cair, a gente ganha não sei quantas Ai, vezes gente, mais. sei lá, eu acho que era muito o pessoal que quer ganhar um dinheiro rápido, não sei, assim, sei lá, não tenho muita paciência pra essas pessoas. Mas eu acho que aí é falta de informação, Gabriela, e falta de interesse. Porque as Não, pessoas estão total. mais interessadas em fazer o barulhinho ali, a baguncinha e aparecer, e, sei lá, se sentir foda por 5 minutos, talvez, porque aconteceu isso lá fora e você falou quer replicar aqui, do que realmente entender o que está fazendo. Porque se a pessoa, que a Bea falou, se a pessoa entendesse como funciona o mercado aqui, como é a regulação do mercado brasileiro, ela não passava essa vergonha de fazer esses grupos Exato. no Telegram e tentar fazer isso aqui no mercado, entendeu? Não, exatamente. sim. Porque é uma vergonha. Foi. Cara, é que assim, ó, um Dá um mercado pouquinho como de um vergonha. todo Eu, foi pelo muito menos, bom fiquei. que o mercado cresceu o que cresceu nesses últimos anos, mas ao mesmo tempo veio umas bizarrices que não é só nos fundos, como a Gabriela trouxe. Não, faz Tipo parte. assim, meu, apelido pra ação, aí a galera sabe, tipo, aí faz esses movimentos, tipo, de IRB, acontece, entendeu? O investidor iniciante, às vezes, cai nesse oba-oba. É. E geralmente é ele que acaba se lascando e aprende a duras penas. Mas faz parte. Eu vejo que é, tipo assim, aprendizado, sabe? Sim. Formação de caráter, digamos assim. Vai aprender com dor no Perde bolso. um dinheiro, assim. Vai Tem gente acontecer que não, mais. tem gente sabe, que não vai consegue acontecer. aprender com o erro dos outros. Beleza, então infelizmente você vai ter que aprender com seus próprios erros. E E se não sai caro, aprender, hein? No e se não mercado aprender financeiro, com seus errar sai erros, caro, hein? É isso. Infelizmente. Meninas, cara, passou muito rápido. Muito. Passou muito rápido e eu não perguntei nem metade das coisas que eu queria Eu perguntar vou sobre marcar um fundo de próximo. investimento. Vamos. Será sempre muito bem-vinda. Sempre. Ótimo, gente. só chamar. Carlinha, vamos lá. Redes sociais que as pessoas precisam... Antes, redes sociais. A Arroba caneta- Gabriela Mosman. Uhum. YouTube, Instagram, Twitter. Eu nem não uso muito Twitter, mas tem lá. Tem né? 2 N's no final. 2 N's. É MOSMANN. Boa. Twitter, Instagram, YouTube. YouTube. E é isso aí. E acho que é isso. E é isso. Bom, sigam a Gabriela lá também. Agora, Carlinha vai passar pra gente todas as redes sociais que as pessoas precisam seguir a gente. As pessoas Carlinha... são obrigadas. Então eu vou falar as redes oficiais do Game Delas. Se você não O seguir, Instagram você é tá proibido de escutar algum @Game episódio. Delas Oficial. O Twitter, @Gamecast. E você pode escutar todos os episódios em gamecast.com.br, além das principais plataformas de streaming e no canal oficial do YouTube. Maravilhosa, Carlinha. Muito obrigada. E Tenho tem certeza também que o game delas, né? ela falou. Ah, tá. Ela falou, manda bem Tá. demais, Carlinha. Gente do céu, eu quero ela em todos os episódios, viu, Casaca? Só pra avisar. Mas, enfim, vamos lá. Final de episódio, o que a gente faz? O que a gente faz, sabe? Não sei. A gente pede pra nossa convidada escolher uma música pra gente julgar o gosto musical dela. E aí... Brincadeira, a gente não vai julgar o gosto musical. Mas você pede uma música e a gente fecha o episódio com a música que você pedir. Então eu peço Foo Fighters Everlong. Mano, Uau. maravilhoso. Pronto. Aí, fechamos muito bem esse episódio de hoje. Adoro Foo Fighters. Eu gosto também. Fui passar perrengue num show deles uns anos atrás também. É isso então, minha gente. Mais um episódio do Game Delas. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, muito obrigada pelo papo. Obrigada. Eu que agradeço, Até a gente. próxima. Até a próxima. Tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.